eu recriei o Clash Royale. Seguinte, lá pra 2016, 2017 eu era muito viciado nesse jogo. Fala, galera. Mas eu era podre de ruim. Mas eu vou compensar toda a minha podridão passada, porque o que eu fiz nesse jogo ficou melhor do que eu pensei. As arenas do Clash Royale são bem características do jogo. Então eu já comecei por aí. Eu peguei algumas texturas que eu já tinha baixado no meu computador e fui montando o mapa. Na minha opinião, pelo menos, ele ficou bem com cara de Clash mesmo. Com a base do nosso mapa feita, foi colocar os personagens. Se você mora em uma caverna e não tá ligado, o Clash Royale tem várias cartas. Você tem que fazer uma combinação estratégica com 8 delas. Isso daí é o nosso deck que a gente usa nas partidas. E é basicamente isso daí que eu vou fazer. Só que ao invés de fazer várias, eu vou fazer só 8. Porque senão ia dar um trampo desnecessário. Eu comecei indo na internet pra procurar as sprites. As sprites, elas são basicamente os desenhozinhos de cada ação que o nosso personagem faz. E quando você junta elas, você forma uma animação. Mas eu tive uma surpresa. Não tem sprite dos personagens do jogo na internet. Mas não era isso que ia fazer eu desistir do jogo. E que bom, porque no final ficou melhor do que seria com as sprites originais. Então eu comecei a procurar outras sprites que pudessem substituir ela. Ficou até parecendo que eu fiz aquelas versões baratas de jogos famosos pra mobile. Na real, meio que é isso que eu fiz. Pegando as sprites, eu configurei a animação de andar e atacar de todas elas. Mas agora começa a entrar a programação na história. O Clash Royale, teoricamente, ele tem uma mecânica bem simples. Você basicamente só tem que colocar o personagem no mapa e ele tem que ir até a torre inimiga pra destruir ela. Simples, né? Não. Na prática, na real, é bem complicadinho. No meu campo do mapa, eu coloquei duas áreas. Uma direita e outra esquerda. Elas iam servir pra detectar o boneco. E a partir disso, ela ia passar a informação que a posição do nosso personagem devia ser atraída pela posição da ponte mais próxima. Ou seja, se ele estivesse do lado direito, ele ia pra ponta direita e vice-versa. Mas o nosso personagem vai até a ponte. Mas e aí? E depois disso? Como eu não quero que ele chegue na ponte e fique parado, eu fiz com que houvesse uma detecção. Que é basicamente falar pro nosso código que ele chegou na ponte e agora ele tinha que andar pra frente. Por enquanto, isso até resolve o nosso problema dele ficar parado. Mas isso não vai funcionar ao longo do jogo. Então a gente arruma depois. Eu coloquei uma barra de progresso pra começar a fazer o nosso sistema de Elixir. Se você não sabe, o Elixir, ele basicamente é energia que dita se você vai poder jogar ou não um personagem no mapa. O Elixir, ele tem um valor máximo de 8. Então a minha ideia inicial era fazer com que ele crescesse meio Elixir a cada segundo. Porque até onde eu lembro, era meio lentinho do Elixir crescer no jogo original. Mas acabou que isso daí começou a ficar muito maçante e eu mudei pra crescer um Elixir a cada segundo. Eu acho que eu não tenho que seguir tudo a risco. Mas bem que você podia seguir com o costume de dar like aqui no vídeo. Porque sério, ajuda demais o canal a crescer. E o melhor de tudo, não te custa nada. Como o nosso sistema de Elixir tá quase pronto, eu comecei a criar as cartinhas. Não essas cartinhas. E sim os cards que iam fazer com que eu pudesse adicionar um personagem no mapa. Basicamente, eu fiz com que os cards ficassem pré-carregados com as cenas dos personagens. Ou seja, o card da mini-pack ia ter a cena dela pré-carregada. Então quando o evento de arrastar e colocar o card no mapa acabasse, o código ia pegar a posição que eu soltei a carta e colocar o nosso personagem. Eu fiz isso com a maioria dos cards, que aliás estão bem feios, mas eu juro que isso é temporário. Eu vou melhorar o design. E coloquei o sistema de Elixir pra funcionar. Então sempre que eu adicionava um personagem que valia 4 de Elixir, ele ia realmente gastar os 4 de Elixir. Mas aí as coisas começaram a dificultar um pouquinho. Lembra que eu não podia fazer com que os bonecos só andassem pra frente ao chegar na ponte? Então, isso é porque elas não iam ter um rumo real. Eu precisava fazer com que sempre que os bonecos chegassem na ponte, o próximo destino deles ser a torre. Pra aí sim eles realmente terem o foco de quebrar ela. Usando aquela detecção que eu fiz pra identificar que o nosso boneco chegou na ponte, eu fiz com que o personagem entrasse em uma área do campo inimigo. E é nessa área onde ele ia receber toda a informação de que ele devia ir pra torre. Mas isso só no mundo perfeito. Porque na real ele tava andando infinitamente pra esquerda. Mas depois eu acabei vendo que isso acontecia porque eu tava colocando o nome errado das torres no código. Ou seja, ele recebia a informação de que ele tinha que ir pra um lugar que não existia. Por isso que tava dando errado. Agora que a mecânica tava dando certo, eu dei um motivo real pra ele ir pra torre, aumentando a área dele e criando uma variável de vida. Assim, sempre que o boneco entrasse na área da torre, ela ia perder vida. E se por um acaso ela chegasse a 0 de vida, ela ia ser completamente destruída. Mas se por um acaso quem tivesse dando dano na torre fosse o golem, aí a torre ia perder metade da vida dela. Porque também olha o físico desse golem. A torre perder metade da vida tá pouco. Beleza, metade das mecânicas já foram feitas, mas ainda não tá tudo pronto. Antes de fazer mais alguma coisa, eu comecei a desenhar os cards. Porque ter o design feio é um negócio que me incomoda. Eu quero deixar bonitinho. Tava me dando agonia de tão feio. Então eu fiz isso daí. Eles ficaram simples, mas já comprei o papel dele. Aproveitando que eu tava mexendo nos cards, eu melhorei o sistema de posição deles, fazendo com que agora, quando o evento acabasse, eles resetassem a posição, eles voltassem pra posição certa e ficassem organizadinho. A maioria das cartas iam ter uma mecânica bem parecida, na verdade. Com exceção dessa. Essa coluna fazia com que todos os bonecos aliados que passassem perto da área dela tivessem a velocidade aumentada. E foi essa última coisa que eu mexi nos personagens antes de adicionar o castelo principal. No Clash Royale, pra torre principal ser ativada, as torres laterais precisam ser quebradas. Pelo menos uma delas. Então pra fazer esse sisteminha, eu fiz com que a área de detecção da torre principal começasse sempre desativada. Mas se por um acaso as torres estivessem com um valor nulo, que basicamente significa que elas foram quebradas, aí sim a área da torre principal ia ser ativada. E essa área, de novo, ia fazer com que a posição dos bonecos fosse atraída até a posição da torre principal. Eu já tô cansado de falar área e detecção nesse vídeo. Mas por algum motivo tava dando errado dessa vez. O personagem até quebrava a torre lateral, mas aí ele não começava a andar até a torre principal. Ele ficava parado e não mexia mais. Então eu comecei a vasculhar o código pra ver o que podia estar causando isso. Eu olhei o código da torre principal, da torre lateral, dos bonecos, de tudo, mas nada disso tava causando aquilo. Então eu resolvi checar de novo. E aí eu vi que eu deixei uma coisa passar. Eu fiz com que quando o nosso personagem tivesse a uma certa distância da torre, ele zerasse a velocidade. Ou seja, ele não ia se mexer. E como o boneco tava muito próximo
da torre, aí ele tava com a velocidade zerada. E é isso, agora toda a mecânica de movimento do nosso jogo tava pronta. Lembra que eu tinha falado que eu ia fazer 8 cartas? Então, eu não fiz. Isso porque eu vi que a 8ª carta ia ficar muito igual a outras e eu de novo não queria ter esse trabalho desnecessário de ficar adicionando, sendo que ia ser igual. Então eu me poupei desse trabalho. Depois de completar o cenário, ficou faltando só um detalhezinho bem grande. O Clash Royale é um jogo online. Eu ataco e o meu inimigo também ataca. Só que a gente tem um porém aqui. Eu não sei fazer jogos online. Então eu tive que recorrer a eu mesmo criar os meus próprios inimigos. Mas pelo Clash Royale ser um jogo online, não podia só simplesmente colocar os inimigos onde eu queria. Senão a gente não ia conseguir atingir a proposta de recriar o Clash Royale. Porque o jogo ia perder completamente o sentido de estratégia se eu já soubesse o que fazer. Então eu comecei a fazer os inimigos com uma inteligência própria. Se você já viu algum outro vídeo meu, você sabe que eu sou bem novo em desenvolvimento de jogos. Então eu não tinha a menor ideia de como fazer uma IA pros meus inimigos. Por isso que eu tive que usar bastante ChatGPT nessa parte. Senão eu não ia desenrolar e o jogo não ia ficar pronto. Mas é o seguinte, o que a gente fez foi basicamente criar uma outra cena, onde nessa cena ia ficar pré-carregada todas as outras cenas dos nossos personagens. Assim que o jogo começasse, um timer ia começar a rodar. Então, com base num tempo mínimo e máximo, aleatoriamente o nosso inimigo ia se spawnar. O código ele funciona escolhendo aleatoriamente todas as coisas. Então escolhe qual personagem, onde e quando ele vai ser adicionado de forma completamente aleatória. Desse jeito a gente consegue emular que tá jogando contra uma pessoa. E isso daí tava funcionando legal até. O problema mesmo foi adicionar aquela lógica de passar pela ponte e chegar até a torre pra eles. Porque assim que eles eram adicionados, todos eles começavam a andar pra esquerda infinitamente. E aí ficava esse amontoado aí. Resumindo, pra resolver tudo isso daí demorou cerca de 2 horas, 2 horas e meia. Só testando soluções. Mas resumindo e deixando fácil de entender, eu fiz com que assim que os bonecos inimigos fossem spawnados, eles fossem adicionados a um grupo chamado Mob Enemy. E com base na área que eles estavam, os bonecos que estivessem nesse grupo iam ser atraídos até a ponte. Por algum motivo eles chegavam até a ponte, davam meia volta e voltavam a andar pra esquerda. Tudo a dar errado, você não tem noção da frustração que eu senti nessa hora. Então pra arrumar, depois de muito tempo eu percebi que eu ia ter que mexer na cena da ponte. Basicamente o que eu fiz foi centralizar a posição de âncora da ponte. Assim todos os bonecos que fossem atraídos até a ponte iam ser obrigados a chegar até o meio dela. E quando eles chegassem no meio delas, eles iam acabar encostando na área que tá do lado do meu campo. E a partir da informação que eles iam receber vindo dessa área, eles iam começar a ser direcionados pra torre. E caso o boneco que entrasse na área da minha torre estivesse no grupo Mob Enemy, aí sim eles iam conseguir causar dano à minha torre. Resumidamente foi isso. Parece até que foi de boa, mas não foi. E pra finalizar, eu já tava bem cansado, então criei 2 cenas bem simples. Uma de vitória, pra se caso a torre inimiga fosse quebrada, eu ia ser direcionada a cena de vitória. E uma de perda, que se caso a minha torre quebrasse, eu ia ser direcionada a cena de derrota. Onde nessas cenas os jogadores têm a opção de jogar de novo ou sair do jogo. E bom, agora o nosso Clash Royale tá pronto, mas tá na hora de a gente testar. Seguinte, já faz uns dias que eu fiz o jogo e agora eu vou jogar ele e testar pra ver se realmente deu certo o nosso trabalho. Então vamos ver como que ficou. Beleza, a gente precisa que o nosso Elixir suba pra gente conseguir começar a atacar. Vamos jogar uma bombinha aqui na direita. Ó, ele jogou uma torre. A torre agora não vai ser muito efetiva pra ele. Aí, ó, jogou outra torre, também não vai ser muito efetiva pra ele por enquanto. Ele jogou um Baby Dragon. Vamos contra-atacar com o Golem. O Golem, ele vai ficar andando lá pra cima, vai distrair um pouco. Tem umas coisas que às vezes não tá funcionando certinho e eu não sei o porquê. Mas eu acho que a base mesmo tá funcionando. O Elixir, ele tá cobrindo as coisas. Não era pra isso acontecer. Ó, ele jogou vários gigantes. A gente vai ter que dar um jeito de contra-atacar aqui, porque eu não sei se eu vou ter Elixir o suficiente pra isso. Fazer o seguinte, tô distraindo ele o máximo possível aqui. Ele vai levar uma torre minha. Não tem o que fazer. Ele vai levar uma torre. Olha isso, maluquice. Ele tá levando minha torre. Eu tô sem Elixir. Ele não tá indo na... Ah, não, ele se distraiu. Cara, eu perdi no meu próprio jogo. Eu consigo ser ruim no meu próprio jogo. Tá, eu não vou aceitar. Eu só saio daqui quando eu ganhar esse jogo. Beleza, o Elixir tá crescendo. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Ele já jogou uma mini P.E.K.K.A. Eu vou jogar uma bombinha aqui. Ele vai matar minha bomba. Ó, os dois vão dar dano, mas já vou jogar um Baby Dragon aqui. Quer dizer, pra os itens de chão não conseguirem dar dano no Baby Dragon. Eu não pensei nisso na hora. Eu esqueci dessa mecânica do jogo. Eu basicamente tô só defendendo aqui. Ó, ele passou no lugar errado. Não podia ter acontecido isso. Parece que ele tá com mais XP que eu. Será que a programação tá dando errado nesse requisito? Eu perdi de novo no meu próprio jogo. Vamos tentar pela 3ª vez, não é possível que eu não vou ganhar. Vamos combater aqui o Baby Dragon. Já vou jogar uma placa aqui. Olha, pegou a velocidade lá da torre. Tá dando dano lá. É muito engraçado que eu vejo os youtubers fazendo gameplay e é mais difícil do que parece jogar e pensar no que tá falando. Eu juro que é mais difícil do que parece. Eu tenho que concentrar nos dois. Mas ó, a gente já levou a torre direita. Agora a gente tem que levar... Ó, eu não vi o que aconteceu. Tinha algum personagem meu que tava atrás da torre dando dano nela. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Deixem nos comentários ideias de jogos que eu posso fazer aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.